Vasco. O Nova Iguaçu entrou com o empate, tinha vantagem no empate e jogou melhor que o Vasco de novo, atacou mais do que o Vasco de novo, não se acovardou. E aí, eu quero deixar uma coisa bem clara também. E hoje, certamente, o couro vai comer. A torcida deve estar lá cuspindo a abelha africana, porque ela apoiou, compareceu os 2 jogos. Houve também uma outra questão que desviou a atenção, que é a discussão do Maracanã. Discute-se o Maracanã, quem pode jogar, não pode jogar, aí fica em segundo plano algo mais importante para o Vasco da Gama, que é o desempenho do seu time de futebol. Estava ali agora comendo uma sobremesa, uma laranja, em homenagem ao... Salve nação, Rio Vasco, hein? Foi amassado pela Laranja Mecânica Nova Iguaçu, galera. E a final do Cariocão, quem diria? Flamengo e Nova Iguaçu. E o Vasco, Botafogo e Fluminense está de fora. Somente o Flamengo dos 4 grandes do Rio está presente na grande final do Carioca. Uma final diferente, é óbvio que o Mengão vai se consagrar campeão. Obviamente, claramente, com os pés no chão. E é isso, galera. E no vídeo de hoje vamos assistir aqui as análises de Vene Casagrande, Mauro César e Pilhado sobre esse vexame do Vasco e sobre as perspectivas do jogo contra o Nova Iguaçu, que vai ser essa grande final do Cariocão. Mas e aí, já se inscreveu? Já deixou o seu like? Já ativou o sino das notificações para não perder nenhuma notícia aqui do Mengão, para ficar sempre atualizado? Diga pra gente de onde que vocês estão falando, se é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, se é do Nordeste, se é do Norte, Centro-Oeste, Sul. Diga para a gente da onde que vocês estão nos assistindo. E deixe aqui nos comentários a sua risada sobre a eliminação do Vasco, galera. Crédito do vídeo, Vene Casagrande, vai estar aqui na descrição. E Jovem Pan Esportes. Segue o pessoal lá, tamo junto, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o Vasco passa um papelão como esse, estão faltando aí poucos minutos, né? 3 minutos, o Nova Iguaçu vencendo a partida, vai acabar, o Nova Iguaçu vai se classificar para a final. Com empate, o Nova Iguaçu já se classificaria. E é aí que entra a maior vergonha para o Vasco. O Nova Iguaçu entrou com o empate, tinha vantagem no empate e jogou melhor que o Vasco de novo, atacou mais do que o Vasco de novo, não se acovardou. E aí, eu quero deixar uma coisa bem clara também pro torcedor vascaíno, para quem for falar, mas o Vasco tá voltando agora, modesto, investimento modesto. Não! Eu tenho aqui a lista. O Vasco é o 4º clube do Brasil que mais investiu para essa temporada. Primeiro, Flamengo, 158 milhões de reais. Segundo, Botafogo, 132 milhões de reais. Terceiro, Corinthians, 130 milhões. E o Vasco investiu 120 milhões e 200 mil reais para essa vergonha que o torcedor vascaíno teve que ver no Maracanã. Então é um time que tem Payet, reforço de peso, tem Verratti, tem o treinador, o Dias, que também foi contratado a peso de ouro, tem vários reforços, o Vasco da Gama, goleiro de seleção brasileira, Léo Jardim, que salvou no primeiro jogo, era para ser ainda mais humilhante. E o Vasco passa por uma humilhação histórica. Mas o Nova Iguaçu tá jogando bem. Gente, não dá para comparar um elenco com o outro, o tamanho de um clube do outro. E o Vasco hoje dá um vexame diante da sua torcida no Maracanã. Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Boa noite, Bruno Prado, Zé Manuel, Mauro César Pereira. Mauro, é uma humilhação. O que o torcedor do Vasco passou hoje é humilhante. Eu sei que o Nova Iguaçu tem que receber mérito, mas dá até vergonha do que o Vasco conseguiu fazer nessa semifinal, ô Mauro. Ele jogou muito pior os 2 jogos. A questão é que quando é um jogo eliminatório só, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, essa fase de mata-mata é de jogo único, né? Aí você pode até entender, uma jornada infeliz, o time mais fraco vence. Mas, na verdade, coletivamente, o time mais fraco é o Vasco, né? Isso ficou bem claro. O primeiro jogo, o Léo Jardim fez 12 defesas. Inclusive o Dorival Júnior, talvez não por isso, né? O convocou depois da lesão do goleiro do Manchester City, do Ederson, né? E acabou convocando o Léo Jardim para a seleção, para esses jogos contra Inglaterra e Espanha. Mas o Vasco demonstrou nesses 2 jogos ser um time coletivamente inferior ao Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu mais organizado, criou mais situações, muito mais equilibrado em campo, uma equipe bem treinada. Carlos Vitor é o técnico, um treinador que
passou por todas as fases possíveis dentro do clube lá da Baixada Fluminense, começou no Sub-12 e foi subindo, Sub-12, Sub-15, 17, Sub-20, time profissional e terminou agora, nesse momento. E o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca de uma forma patética, né? Patética porque foi derrotado hoje, era para ter perdido o outro jogo, incríveis gols que perdeu no Nova Iguaçu, e hoje antes do gol do Bill, o gol da vitória do time de Nova Iguaçu, houve uma chance claríssima ali, que o Xandinho não cruzou, não chutou, a bola passou pela pequena área, o Carlinhos livre para fazer o gol, ainda vinha chegando, mas que o Iago, um outro jogador, entrando na área, ou seja, teve chance clara, não aproveitou, e quando aproveitou fez 1-0, ganhou o jogo. E isso que você falou é importante com relação ao investimento. O Vasco hoje tem muito dinheiro colocado nesse time, né? O Botafogo foi um vexame, porque não conseguiu nem se classificar. Também é SAF, com dinheiro, com contratações, o Vasco também. Podemos até discutir o nível das contratações que o Vasco faz. Algumas parecem contratações dos tempos pré-SAF, quando a grana era muito curta, ou não havia dinheiro. Bom exemplo, o Rossi, que estava no banco hoje. O Rossi, gente, outra fase do vai e volta, o Rossi tomou cartão amarelo sem entrar em campo. Realmente tem muito que se questionar. A 777, que foi esse grupo, né, que comprou vários clubes, inclusive alguns que foram rebaixados sob sua gestão, né? Hertha Berlim, Genoa foram rebaixados, por exemplo, né? Faz um trabalho muito questionável à frente do Vasco da Gama. E hoje, certamente, o couro vai comer. A torcida deve estar lá cuspindo a abelha africana, porque ela apoiou, compareceu os 2 jogos. Houve também uma outra questão que desviou a atenção, que é a discussão do Maracanã. Discute-se o Maracanã, quem pode jogar, não pode jogar, aí fica em segundo plano algo mais importante para o Vasco da Gama, que é o desempenho do seu time de futebol. Não adianta, joga no Maracanã, deu a renda aqui e tal, beleza, tudo bem, e faz um papelão desse, é eliminado pelo Volta Redonda, pelo Nova Iguaçu, perdendo o jogo de hoje, e repito, era para ter perdido os 2, porque no outro jogo não perdeu, sabe-se lá como. 12 defesas. Cara, você não pode jogar com o Nova Iguaçu e o goleiro faz 12 defesas, algumas absurdas. Assim, 3 bolas na trave. 3 bolas na trave, 26 finalizações no outro jogo. Hoje o Nova Iguaçu não agrediu tanto e jogou com muito mais cabeça, sabendo, olha, eu tenho um empate, né? Então eu vou administrar aqui. O Vasco criou muito pouco e foi lá e beliscou o golzinho dele. Então, assim, jogou com a cabeça, um time tecnicamente inferior, mas muito mais bem treinado. E aí entra a discussão do Ramon Dias, do filho dele, Emiliano, que fica muito nervoso, irritado no final dos jogos, com razão, mas é o trabalho dele, gente. É o trabalho deles que está em jogo. Realmente, um papelão do Vasco, parece o Vasco pré-SAF. Aliás, eu não sei se tem diferença, tenho dúvidas mesmo, entre a relação do Vasco pré-SAF e agora como SAF. Sei que tem mais dinheiro investido, mas com relação à qualidade do trabalho, da gestão do futebol, das contratações, olha, não está muito diferente, não. Esses vexames assim, o Vasco já vem fazendo já há muito tempo. Não precisa de SAF. Faria sozinho. É bizarro, né? Porque o torcedor do Vasco, ele acaba tendo aí, ele tinha uma esperança. Pô, o Vasco virou SAF, o Vasco agora vai melhorar. E é uma das grandes humilhações aí da história recente do Vasco, gente. 2 jogos de semifinal contra o Nova Iguaçu. Quando caíram as semifinais, todo mundo disse, Vasco já tá na final. Agora é Flamengo e Fluminense. A grande maioria pensou isso. Flamengo e Fluminense precisam decidir. O Vasco vai pegar o time pequeno, que é o Nova Iguaçu. E aí eu faço questão, vou passar pro Bruno, pro Zé Manuel, mas para deixar claro aqui para todo mundo, sem aquela lorotinha, não, mas o Vasco não tem tanto investimento. Eu falei e vou repetir. 120 milhões e 200 mil reais em contratações. Vou até citar aqui algumas do Vasco da Gama. Adson, que tinha se destacado no Corinthians, jogador contratado pelo Vasco. David, que estava no São Paulo, está emprestado para o Vasco. David DVD. João Vitor, zagueiro, contratado junto ao Benfica, tá? Até dezembro de 2028. Aí você tem Praxedes, você tem Rojas, você tem Galdames, você tem o Juan Sforza. O Vasco investiu. Então, o torcedor tem todo o direito de estar revoltado, tem todo o direito de estar transtornado, porque a gente acompanhou. Tinha muito vascaíno ontem, não, mas o Flamengo que aguarde o Vasco. Passou pelo Fluminense, mas aguarde o Vasco. E agora o torcedor vascaíno, Bruno Prado, tá virando chacota nas redes sociais, porque é eliminado da semifinal para um time pequeno, quando o torcedor estava começando a acreditar.
que as coisas iam melhorar. E aí o Mauro já levanta a dúvida que eu te pergunto também. E aí, a SAF vai melhorar alguma coisa no Vasco ou vai continuar a bagunça que era antes? Bom, boa noite a todos. Realmente, no eliminação para o Nova Iguaçu e jogando menos nos 2 jogos. Não é aquela coisa do acaso, do mata-mata. O Vasco jogou menos que seu adversário. A SAF do Vasco, assim como a do Botafogo e do Cruzeiro, foi uma questão mais de sobrevivência. Eram 3 times que estavam totalmente destruídos. Então foi uma questão mais de sobrevivência, mas até agora, em relação à gestão de futebol, o Vasco no ano passado brigou para não cair, começou muito mal o campeonato, reagiu. Você pode até, por um primeiro ano, foi um começo ruim e o time conseguiu reagir. Mas no Campeonato Carioca não mostrou nenhuma grande evolução. Agora vai ter um novo Campeonato Brasileiro. Por muito pouco não caiu na Copa do Brasil para o Água Santa, né? Conseguiu um gol nos acréscimos ali com o Piton e ganhou nos pênaltis. Estava perdendo em casa, jogo único em São Januário para o Água Santa. E uma coisa que acho que dá para discutir muito, né? Como você falou, tem investimento, o Vasco contratou. Os valores que são pagos aqui, tanto para compra de direitos quanto para salários de jogadores assim que são normais. A gente fala muito isso em relação ao Corinthians, aqui durante os nossos programas, que o Corinthians tinha uma folha salarial muito alta ano passado, esse ano já tem a mesma folha, e você olha o time, um time ok, um time normal, que pode ter um momento um pouco melhor, um pouco pior, mas eu acho que aqui os valores investidos para comprar e de folha salarial, eles são muito altos e a diferença da maioria dos times grandes para times médios e pequenos, ela não é tão grande quanto a folha salarial mostra. Então isso é uma coisa a ser bem pensada. O que você paga hoje, que é muito maior do que há alguns anos, hoje os times pagam muito mais. Vale a pena? Porque assim, é um time normal, é um time que até pode melhorar um pouquinho, mas não é nada assim absurdo. É um time normal que, se tiver um pouquinho melhor coletivamente, vai dar um trabalho, mas não é nada que justifique um investimento tão alto. Agora, eu vou passar para o Zé e também falar exatamente isso aqui que o Bruno está falando. Porque contrata mal. Contrata mal. O Corinthians contratou mal já 2 temporadas seguidas. Agora o Vasco contrata mal. Olha quanto que o Vasco gastou. 120 milhões e 200 mil reais. Para não ter um grande nome. Não tem um grande nome que você fala, caramba, tem o Payet. É o Payet. Vai. Mas que também já estava lá quase que encerrando a carreira. Na França, o Olympique de Marselha não quis renovar, ele ficou deprimido, até revelou aí que o Vasco salvou ele da depressão. Mas o que a gente tem a falar aqui, para eu passar para o Zé, é parabéns para os jogadores do Vasco da Gama por terem sido frouxos e covardes diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã. Foram frouxos. Covardia, porque time grande não pode jogar assim 2 jogos de semifinal. Né, Zé? Sem dúvida alguma. Um abraço, pilhado, meus amigos. O torcedor do Vasco, esses 60 mil torcedores, esse grande público do Maracanã, esse torcedor vai para casa triste, ele vai para casa, eu acho que boa parte com muita revolta, e o Vasco escapou de fechar assim uma semana que a tragédia poderia ser maior, né? Eliminado pelo Água Santa em casa na Copa do Brasil. Se o Água Santa não tivesse tomado gol nos acréscimos lá ou batido tão mal os pênaltis, né? A situação do Vasco poderia ser pior. E quando você é eliminado por um time que gasta tão menos do que você, né? Com uma tradição tão menor como é o Nova Iguaçu, que não se compara com o Vasco da Gama, evidentemente, né? Aí termina o jogo e você fala, a gente chutou 300 bolas no gol, o goleiro adversário fez milagre, 5 bolas na trave, uma série de coisas, ela não quis entrar, e aí não deu sorte o time, mas não. O Nova Iguaçu jogou bem. Nos últimos minutos de jogo, não tinha aquela pressão avassaladora do Vasco, indo para cima, amassando o adversário. Não, o Nova Iguaçu tocando bola e chegando lá na frente ainda, nos minutos finais de partida. Muito mais organizado, com mais pegada, com mais vontade, com mais cara de time mesmo. E passou com justiça porque foi melhor contra o Vasco nos 2 jogos. Aí você precisa avaliar o parceiro do Vasco, a SAF do Vasco, a 7
777 lá. Tem um projeto e está apenas iniciando. E entende que o campeonato estadual, é para a gente fazer uma peneira nesses jogadores mais jovens que contratamos, nós estamos planejando. Lá no Cruzeiro o Ronaldo fala, né? Ou a diretoria do Cruzeiro, não só ele, os outros membros da diretoria também, os executivos, etc., falam, olha, vamos fazer grandes contratações talvez daqui a 5 anos, 4, 5 anos. Não adianta esperar nada para agora, estamos colocando a casa em ordem. Eu não sei se eles falam isso também no Vasco da Gama, porque você chega, criam a expectativa da torcida, agora é SAF, vamos contratar um monte de jogador bom e colocar no time e vamos disputar, evidentemente, ou efetivamente os campeonatos para vencer. Vamos jogar para ganhar mesmo. E não é isso que você está vendo. Então tem que explicar o porquê. O Alexandre Matos outro dia comentou, olha, eu apresentei 3 nomes para uma determinada posição, para a parceira do Vasco da Gama, para a SAF do Vasco da Gama. Eles não quiseram. Esses jogadores, que segundo ele, seriam para chegar e jogar, que seriam nomes mais importantes, não, tem que contratar jogador jovem, né, para botar em campo, para jogar, para render dinheiro no futuro. Então, de repente, o torcedor pensa numa coisa, em montagem de um grande time, mas essa nova diretoria, ou pelo menos a SAF do Vasco da Gama, pensa em outro. Vamos investir em jogador jovem, não vamos gastar com um jogador que já vem gastando muito e que não vai render lá na frente, que já tem uma certa idade. Então, precisa explicar claramente para o torcedor, é isso mesmo, vamos demorar aí, não sei, 5 anos, para que vocês tenham efetivamente um time para rivalizar com o Flamengo, por exemplo, no Rio de Janeiro. É isso que a gente está vendo, é um Vasco muito a longo prazo, porque neste momento é o mesmo Vasco dos anos anteriores, assim, pelo menos dentro de campo. Agora, Mauro César Pereira, eu estava falando aqui em frouxidão, covardia dos jogadores do Vasco num jogo contra um time pequeno. É um time pequeno, com todo o respeito ao Nova Iguaçu, é um time pequeno, o Nova Iguaçu. E aí essa covardia, ela só fica ainda mais visível. Não dá pra gente ter uma eliminação de um gigante como o Vasco numa semifinal pro Nova Iguaçu e ninguém vai falar com a imprensa. A assessoria do Vasco já deixou claro que nenhum jogador vai parar para falar com a imprensa. Aí nisso você vê por que o Vasco tá com essa draga. Porque não tem jogador de personalidade, não tem jogador, né, para falar aquela palavra que a gente falaria numa comemoração de jogador, não tem jogador com personalidade e coragem para botar a cara. O torcedor merece uma satisfação, Mauro. Foram 2 públicos sensacionais, repetindo. Hoje o Maracanã tinha mais de 60 mil pessoas. Foi o 2º maior público da temporada no futebol brasileiro. E nenhum jogador vai explicar para o torcedor vascaíno o que aconteceu nesses 2 jogos contra o Nova Iguaçu. 60.429 presentes, 56.494 pagantes foi o público hoje lá no Maracanã. Tinha uns 500 torcedores do Nova Iguaçu, então dá para dizer que eram 60 mil torcendo pelo Vasco, né? Eu acho que assim, a grande questão, a gente sabe que a 777 ela tem interesse em assumir a gestão do Maracanã. Muita gente diz que eles querem fazer de lá aquilo lá um palco de espetáculo, de shows, etc. Sei lá. Mas essa briga durante a semana para jogar no estádio, eu acho que sempre digo isso. Todo mundo tem o direito de reivindicar o Maracanã, mas a gente não pode ignorar que o Maracanã em 2017 estava largado. Quem fazia a gestão era o consórcio encabeçado pela Odebrecht. Depois a Odebrecht ficou sozinha lá com o Maracanã e estava largado aquilo lá. Aliás, a Odebrecht estava ruindo e aí o estádio ficou largado. Eu cheguei a visitar o Maracanã naquele momento, um pouco antes, e estava uma bagunça. E aí o Flamengo, ainda a gestão do Eduardo Bandeira de Melo, tinha feito aquele estádio lá na Ilha do Governador, né? Aquela arquibancada no campo da Portuguesa. Aí caíram as torres de iluminação, aliás, aquilo foi uma pataquada danada, que a ideia era boa, era jogar no estádio. A ideia era copiar o Calil, lá em Belo Horizonte. Jogo no estádio menor, dreno as receitas do Maracanã, porque eu não vou dar renda, né? Não vou estar lá dando renda. E quando chegar no jogo grande, eu pressiono para jogar, mas aí eu negocio uma taxa mais compatível com a realidade, que as taxas eram altíssimas e ainda são. Só que aí deu tudo errado. Os ingressos eram caros, a torcida não ia, aquele estádio não enchia, aí caíram as torres de iluminação, uma bagunça. Aí o Flamengo largou aquilo lá, gastou mais de 20 milhões de reais, falam em 24 milhões, e aí negociou para voltar ao Maracanã. E aí meio que assumiu a gestão depois do Maracanã. E depois, adiante, já com o Landim, houve aquela aproximação com o ex-governador Witzel, que foi afastado também, um dos muitos governadores afastados do Rio de Janeiro. Tem uma cena patética que é o Witzel de bermuda branca pulando dentro do campo para cima da torcida do Flamengo para abraçar os torcedores ali naquela mureta. Vocês vão lembrar disso, uma cena ridícula, aquela bermuda branca, ele pulando para abraçar os caras. Ele voltou do avião do Flamengo lá, de Lima,
que foi a aproximação política lá do Rodolfo Landim para conseguir convencer o governo do estado a dar ao Flamengo a gestão provisória do estádio. Tinha que ter um outro parceiro, outro clube, e veio o Fluminense, e eles assumiram o Maracanã. Desde então, gente, em que pese toda essa coisa patética dessa articulação política abjeta, até pela maneira como foi construída, ridículo. O cara nem Flamengo, ele é corintiano. O governador que depois foi afastado lá, parecia que ele era o torcedor símbolo do Flamengo. Coisa ridícula. Mas, enfim, virando essa página da seção comédia, né? O fato que o Fluminense e o Flamengo assumiram o estádio. Inicialmente até mais o Flamengo bancando o estádio. Houve uma pandemia. O estádio ficou ali sem público, sem receita nenhuma. Fluminense e Flamengo jogavam lá. Aí o Vasco não queria jogar. Agora quer jogar. Quer dizer, quando interessa que vai ter público, assim é muito fácil. Ah, mas o estádio foi erguido com dinheiro público. Sim, concordo, mas por que não participou antes? Por que não se... Olha, eu quero jogar no Maracanã. Ah, não tem torcida, não, mas eu quero jogar no Maracanã. Mesmo na pandemia. Não quis. Aí agora quer. Então tem muitas vertentes essa discussão. Né? Por isso que eu acho que o Flamengo, acho que o Fluminense é a mesma coisa. Não sei se o Fluminense tem condições. O Flamengo tem condições. Tem que partir para o seu estádio mesmo, largar aquele negócio lá. Até porque é um estádio horroroso, né? Esse Maracanã atual é horroroso. O outro não. O outro era um templo. Esse é uma porcaria. Um estádio ruim de acústica, a torcida fica longe, caro para chuchu. Eu falei aqui semana passada, a renda passada de Vasco Nova Iguaçu, os times dividiram 37% da renda bruta. Eles dividiram 500 e poucos mil para cada um. O Palmeiras e o Corinthians ficam com cerca de 70% da renda do estádio. São Paulo também, que tem muitos descontos e tal, mas se der 1 milhão, cerca de 700 mil fica com o clube. Os dois, pegando o mesmo número, 1 milhão de renda, lógico que foi mais, mas que fosse 1 milhão, cerca de 370 mil dividido pelos dois clubes. É ridículo, eles ficaram com 500 e pouco cada um. Então é caro, o estádio é ruim, não foi feito para o torcedor brasileiro, foi feito para um evento da FIFA, que é a Copa do Mundo, enfim. Então, fugir daquilo lá é o que o Flamengo deveria fazer e o Fluminense, se possível, também. Mas, enquanto isso, eles não têm opção. E aí fica essa briga. E essa briga tomou conta do noticiário durante a semana. Pouco se falou dos problemas do time de futebol. Só se falava disso. O noticiário do Vasco era isso. Não, Maracanã tem direito e tal, mas o mando era do Nova Iguaçu. Mas o Vasco parecia o maior interessado em jogar. O que caracteriza, na minha opinião, tem vascaíno que fica com raiva quando te fala isso, inversão de mando de campo também. Porque você está jogando num estádio com toda a torcida a seu favor. Se é para um estádio menor, pelo menos, você minimiza isso. Então o Nova Iguaçu jogou 2 vezes com 60 mil pessoas contra ele. Como visitante e como local. E vai ser de novo inversão de mando agora com o Flamengo. E jogou melhor os 2 jogos, né? Vai ser inversão de novo. O Flamengo vai encher o estádio, vai botar 60 mil pessoas e o Nova Iguaçu vai jogar com o quê? Com 500 caras torcendo. Então se ele levasse pelo menos para um estádio que fosse dele, menor e tudo, ele diminui um pouco essa pressão de tanta gente torcendo contra ele. Mas ele quer ganhar um dinheirinho dele também. Mas é uma inversão de mando. Do ponto de vista esportivo, para mim isso é muito claro. No caso do Flamengo, mais ainda, porque o Flamengo sempre joga no Maracanã e vai ser inversão de mando. Mas, enfim, isso já estamos acostumados a esse tipo de coisa, né? O fato, aqui também em São Paulo acontece isso. Isso aí já não é de hoje. O próprio Vampeta conta a história aqui do primeira rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras Audax, mando do Audax, jogo no campo do Palmeiras. Né? Enfim, mas essa discussão tomou o noticiário do Vasco ao longo de toda a semana, praticamente, e não se falou sobre o desempenho do time de futebol, que é sofrível, muito ruim. O time do Vasco é um time ruim. Tem jogadores de nível técnico questionável para tanto investimento. O trabalho do Ramon Dias, do seu filho Emiliano, no momento, é um trabalho fraco. O time não tem nada, gente. O time é vulnerável. Aí ele fica sem saber o que faz com o Medel, põe de volante, põe de zagueiro, mexe, põe de 3 zagueiros, muda para 2 zagueiros. Mas não acontece nada. Vai na base da intuição ali, hoje esperar uma bola do Payet, um oportunismo do Verratti. Mas nem nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E o Nova Iguaçu é o contrário, um time bem organizado, com aproximação, troca passe, sai jogando lá de trás de forma bem estruturada. Você vê que tem ali um time modesto, mas bem treinado. O Vasco não é um time bem treinado. Vasco e Botafogo nesse campeonato estadual foi uma coisa ridícula. O Botafogo nem se classificou. Mas como entrou na Libertadores, passou pelo Bragantino, que aliás deveria mudar para ter uma terceira camisa amarela, com o time amarelão, né? Impressionante. Campeonato Paulista amarela. Ano passado brigava pelo título, no final nem pegou a vaga na Libertadores. E agora, em casa, com um homem a mais, não conseguiu superar o Botafogo, com um homem a mais. Desde os 4 minutos do segundo tempo. Pode reparar, o Bragantino é um exemplo inequívoco para mim de que o dinheiro não compra tudo, né? Você pode ter organização, você tem ali estrutura e tal, mas não tem alma, não tem camisa, é um time pequeno. O pessoal que vai ver o jogo lá torce para o Bragantino, aquele povo torce para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, para o Palmeiras. E mora em Bragança. Para o Inter, para o Flamengo, para o Cruzeiro, sei lá. O cara mora lá e vai ver o time, não sofre pelo time, não tem paixão. Você percebe nos jogos do Bragantino que aquela torcida, tirando alguns, uma exceção, outra, ela não tem paixão ali. O cara vai ver o jogo. Então fica essa coisa, enfim. E de uma forma ou de outra, o que a gente viu hoje foi isso. O Vasco é um time ruim, o Botafogo foi muito mal também, foi vergonhosa a campanha,
né? Só que o Vasco fez questão de fazer um papelão para mais gente. Para mais gente vendo. Ali agora comendo uma sobremesa, uma laranja, em homenagem ao Nova Iguaçu, que chega à final do Campeonato Carioca para pegar o Flamengo após passar pelo Vasco da Gama em 2 jogos muito bons. No primeiro jogo amassou o Vasco, poderia ter feito mais de 1 gol, poderia ter feito 3, 4 gols, mas ficou no 1-1. E no segundo jogo venceu por 1-0 diante de um Vasco fraquíssimo. E já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também de Flamengo, que está na final do Campeonato Carioca, após um 0-0 no segundo duelo com o Fluminense. Muita gente criticando a postura do Tite, a postura, na verdade, do time sob o comando do Tite, porque muita gente queria que o Flamengo fosse mais ao ataque, não ficasse menos no, digamos, no setor defensivo, que se arriscasse mais. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Pulgar, que saiu lesionado, sobre Varela, que jogou no sacrifício. Eu vou explicar por que ele jogou no sacrifício. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda, tá bom? Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Galera, sobre o Vasco, eu fiz até um tweet que tá rendendo, um tweet que é a X é a nova rede social, @Vene Casagrande, vocês podem me seguir lá. Eu publiquei o seguinte: o Vasco se preocupou tanto com o local do jogo que esqueceu de estudar o Nova Iguaçu para o duelo deste domingo. Em 2 confrontos, o Cruz Maltino empatou um, sendo amassado, e perdeu outro jogando mal. Nova Iguaçu passa pelo Vasco e pega o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Com todo respeito, eu acho isso mesmo. Na boa, cara, o Vasco, assim, rivalidades à parte, o Vasco não pode achar normal jogar 2 vezes seguidas contra o Nova Iguaçu e não vencer 2 partidas. O Nova Iguaçu é muito arrumadinho. Na boa, gente, pouco importa. E digo novamente, rivalidades à parte, é o Vasco da Gama. A gente brinca aqui que é o rival do Flamengo, mas o Vasco é time grande, gente. Isso é inegável. Embora já tenha caído aí para a 2ª divisão algumas vezes, mas o Vasco tem uma história linda, maravilhosa no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. E eles acham normal isso. E os vascaínos estão me criticando por eu ter falado isso. Gente, é a verdade. Vocês tiveram 1 semana para treinar o time, para pegar o Nova Iguaçu, que jogou na quarta-feira contra o Internacional no Mané Garrincha, em Brasília. Vocês ficaram 1 semana se preparando para fazer essa exibição patética. E o torcedor vascaíno está revoltado com o Vene Casagrande, porque o Vene Casagrande falou isso. Faça-me o favor. Vocês têm que criticar a comissão técnica. Tem que criticar o Ramon Dias, que bateu na mesa lá de novo e falou: o Vasco vai passar, compareça, o Vasco vai passar. Não passou jogando mal. O Vasco em nenhum momento mereceu passar pelo Nova Iguaçu, nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. Ficou a semana inteira de picuinha com concessionária do Flamengo, leia-se Flamengo e Fluminense, concessionária do Maracanã, leia-se Flamengo e Fluminense, e esqueceu do principal, que é o jogo. Gente, o jogo é jogado. O Nova Iguaçu é um time super arrumadinho. E os vascaínos ficaram de soberba achando que fosse passar. Eu vou ser bem sincero, eu achei também que fosse passar. Eu achei que a camisa fosse pesar, que o estádio, mais de 60 mil pessoas, poderia fazer diferença, mas não fez diferença. O Vasco é um time, hoje, que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Vascaíno, você que me segue aqui, que me acompanha aqui, não adianta você me xingar, não adianta ficar revoltado com o Vene Casagrande, não adianta me chamar de mulambo, igual muitos fizeram aí nas redes sociais. Eu torço pro Flamengo sim, mas eu sou um cara extremamente ético e correto. E repito, o Vasco da Gama tem que se preocupar com dentro de campo. O time é fraco, contratações fracas. Dito isso, vamos falar de Flamengo. Flamengo que vai pegar o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Daqui a 15 dias será o primeiro duelo, né? Será no final de semana, quer ver? Vamos lá. No final de semana do dia 30, dia 31, porque agora tem
a parada da data FIFA. E por falar em data FIFA, galera, já tem Flamengo também campeão, Libertadores Sub-20, título inédito. Por falar em data FIFA, os jogadores do Flamengo que foram convocados para as suas respectivas seleções começaram a viajar para se apresentar. Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz vão viajam hoje à noite. Os jogadores brasileiros, vamos lá, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, viajaram hoje à tarde para Londres para se apresentar à seleção brasileira. O Pulgar ele tem uma situação indefinida porque ele deixou o campo com muitas dores pelo segundo jogo seguido, dores musculares. Tá? Ele foi chamado pelo treinador Ricardo Gareca, que está comandando a seleção chilena, obviamente, mas a presença dele na viagem para a Europa ainda é incerta. São jogadores extremamente importantes e assim, muita gente fala assim, beleza, agora o Flamengo vai ter muito tempo para se preparar, o Flamengo vai ter muito tempo para se preparar para os duelos, para a temporada, data FIFA é importante, mas não vai ter os seus principais jogadores do time titular, gente. O técnico Tite vai trabalhar sem os seus principais jogadores. A data FIFA não é boa, não. Não é boa assim como muita gente prega, não. Mas não tem jeito. Quando você tem os melhores serão sempre chamados. Não adianta reclamar. Outra coisa, galera. Hoje o Flamengo gritou é campeão. A garotada Sub-20 foi campeã da Libertadores Sub-20, batendo Boca Juniors na final, de virada por 2-1. Gols do nigeriano Chola e do Lohan, que jogou muita bola. E por falar em Lohan, ele também deu passe, deu assistência para o gol do Chola nigeriano, que é bom jogador, hein? Tem que ficar de olho nesse jogador. Título inédito para a história do Flamengo. Parabéns para a diretoria do Flamengo pelo bom trabalho que vem sendo feito na categoria de base. Eu acho que o Mário Jorge, treinador do Sub-20, tem muito ponto ainda a melhorar como treinador e faz parte do processo. Eu acho que ele tem muita coisa ainda a melhorar, trabalhar mais a bola, ter variação tática, é algo que falta ao Mário Jorge, mas mesmo assim tem feito um bom trabalho na categoria de base do Flamengo. Flamengo não só revelando grandes jogadores, mas também sendo campeão, o que é importante, ganhando evidência no cenário internacional. Flamengo foi campeão da Libertadores Sub-20, vai disputar o Mundial que será no Brasil, em agosto provavelmente, e grande chance da final ser no Maracanã. Imagina, final do Mundial Sub-20 no Maracanã. É óbvio que a torcida do Flamengo vai comparecer. E quando eu falo do trabalho de base, vou dar um exemplo para vocês. Jogadores crias do Flamengo que estão fazendo sucesso na Europa. Vinícius Júnior no Real Madrid, Lucas Paquetá no West Ham, sendo que o Manchester City está doido para contratar o Lucas Paquetá. João Gomes no Wolverhampton, o Tottenham de olho em João Gomes. Muniz está voando com a camisa do Fulham, destaque na Premier League. Natan, titular absoluto no Napoli. Otávio, aquele zagueiro que, entre aspas, estava largado no Flamengo, titular absoluto no Porto de Portugal. Jogou muito bem aí contra o Arsenal, se não me engano, pela Champions League. Então é um baita trabalho que a diretoria do Flamengo vem fazendo em relação à categoria de base. Galera, sobre Tite, vi muita gente criticando o Tite pela postura do Flamengo. Eu ontem, após a live, entre aspas, até defendi o Tite, mas eu preciso ser justo comigo mesmo e também com vocês que me seguem aqui. Fazendo uma análise bem fria, bem franca, parando para pensar, concordo com vocês. Acho que a postura do Flamengo poderia ter sido diferente, sim. Poderia ter mais audácia, ter usado menos o regulamento. Mas esse é o Tite. O Tite é assim. Só que eu acho que o Tite ele também precisa entender que o Flamengo é assim. A torcida do Flamengo é assim. A torcida do Flamengo vai sempre exigir um futebol ofensivo. E o Tite, não é que ele seja retranqueiro, mas ele dá prioridade ao setor defensivo. Isso aí não é segredo para ninguém. O Tite, a história do Tite fala isso. É só a gente analisar. Mas acho que com o tempo o treinador vai entender isso e numa outra oportunidade, creio eu que ele possa ter uma postura diferente. Não concordo com o Fernando Diniz, que disse que o Fluminense poderia ter conquistado a vitória ontem. Discordo totalmente dele, até porque se o VAR não atrapalhasse, o Flamengo teria saído de campo vencendo por 1-0, porque o gol do Pedro, na minha opinião, foi mal anulado, não foi falta do Luiz Araújo. Também discordo de jogadores do Fluminense que falaram que o Fluminense jogou melhor que o Flamengo. Enfim, acho que o Flamengo
ontem fez uma partida, não vou dizer abaixo, mas em relação ao primeiro jogo foi um desempenho menos bom, digamos assim. Mas não foi uma partida ruim. Mas o Fluminense em nenhum momento assustou o goleiro Rossi. Tanto é que só teve uma bola na trave, não conta como acerto no gol. Ou seja, não teve nenhuma bola do Fluminense no gol do Flamengo novamente. E o Rossi, inclusive, batendo recorde aí sem sofrer gol com a camisa do Flamengo. E é isso, galera. Essas foram as notícias de momento. Fique atento aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sino das notificações. As próximas notícias saem daqui a pouquinho. A gente está de volta para trazer as próximas notícias para você. Para você ficar sempre atualizado, não se esqueça. Se inscreva e ative o sino das notificações. E deixe aquele like para fortalecer o canal do amigo, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!